Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje vamos falar um pouco de sistema esquelético dentro de anatomia sistêmica. Então, a gente tem como esqueleto, a composição dos ossos e cartilagens. Até uma certa idade, alguns ossos ainda são compostos, em sua grande parte, por cartilagem. E conforme o corpo vai se desenvolvendo, vai evoluindo a idade, vai crescendo, essas cartilagens são substituídas por osso totalmente, tá? Tem locais em que a cartilagem perdura até mesmo durante a vida adulta. Então, o esqueleto do corpo é composto de ossos e cartilagens e tem duas partes principais: o esqueleto axial, consistente nos ossos da cabeça, crânio, do pescoço, vértebras cervicais e do tronco, costelas, externo, vértebras da região torácica, região lombar e o sacro. O esqueleto apendicular consiste nos ossos dos membros superiores e inferiores, incluindo aqueles que formam o símbolo do membro superior e membro inferior, também chamados de cintura escapular e cintura pélvica. Os ossos vão ter a função de proteção das estruturas vitais, os órgãos vitais do corpo, suporte para o corpo e suas cavidades vitais, manter o corpo humano em pé, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais, suprimento contínuo de células sanguíneas novas, produzidas pela medula óssea localizada na cavidade de ossos longos, como por exemplo o fêmur. O tecido conjuntivo fibroso, revestindo aquele que envolve o osso, é o periósteo, e aquele que reveste os elementos cartilagíneos, excluindo a cartilagem articular, é o pericôndrio. O periósteo e o pericôndrio ajudam a nutrir o tecido, são capazes de produzir mais cartilagem ou osso, especialmente durante a consolidação de fraturas, e fornecem uma interface para a fixação de tendões e ligamentos. Então, aqui a gente tem uma demonstração da composição do osso. Então, a gente tem a parte mais esponjosa, o osso esponjoso, o osso compacto, que tem uma estrutura bem mais densa, cavidade medular, que é a parte de dentro, a diáfise, a parte central do osso, e as epífises, as extremidades. Então, a gente tem osso esponjoso nas extremidades, osso compacto ao longo da diáfise e cavidade medular no interior dessa parte mais compacta. Então, existem dois tipos de ossos, compacto e esponjoso, trabecular ou reticular. As diferenças entre esses tipos dependem da quantidade relativa de substância sólida e da quantidade e do tamanho dos espaços que eles contêm. Todos os ossos apresentam uma fina camada superficial de osso compacto em torno de uma massa central de osso esponjoso, exceto onde o último é substituído por uma cavidade medular. Na cavidade medular dos ossos de adultos e entre as epífises do osso esponjoso são formadas células sanguíneas e plaquetas. A arquitetura do osso esponjoso é compacto, varia de acordo com a sua função. O osso compacto fornece resistência para a sustentação do peso. Nos ossos longos, planejados para rigidez e inserção de músculos e ligamentos, a quantidade de ossos compactos é máxima próximo à parte média da diáfise, onde este está sujeito a curvar-se. Ossos vivos apresentam alguma elasticidade, flexibilidade e maior rigidez, dureza. Por exemplo, em crianças é comum de ocorrer uma fratura que a gente chama de fratura em galho verde, que o osso racha, mas não chega a fraturar nas camadas mais profundas, não chega a ser uma total desconexão entre dois segmentos.
Então é igual você tentar dobrar um galho verde, ele vai rachar, mas não vai dissociar, não vai partir em 2 pedaços. Então, dentro da classificação dos ossos, a gente pode classificar de acordo com a sua forma. Ossos longos são estruturas tubulares, por exemplo, o húmero e as falanges dos dedos das mãos. Ossos curtos são cuboides e são encontrados apenas no tarso, no tornozelo e no carpo na mão. Os ossos planos têm geralmente funções protetoras, exemplo, os ossos do crânio, que protegem o encéfalo. Ossos irregulares, como aqueles na face, têm formas diferentes dos longos, curtos ou planos. Não se assemelha com nenhum deles. Aqui a gente tem o esfenoide, bem caracterizado esse osso irregular. Os ossos sesamoides, por exemplo, a patela, desenvolve-se em certos tendões. Esses ossos protegem os tendões do desgaste excessivo e frequentemente mudam o ângulo a partir do qual os tendões passam para as suas inserções. Ossos heterotópicos se formam nos tecidos moles onde não são normalmente encontrados. Cavaleiros frequentemente desenvolvem ossos heterotópicos nas coxas ou nádegas, provavelmente por causa de sobrecarga muscular crônica, que resultam em pequenas áreas hemorrágicas que sofrem calcificação e, por fim, ossificação. Então, por exemplo, podem ocorrer com frequência sola dos pés, palma das mãos ou em outros lugares aleatórios, como a gente viu aqui, tá? São ossos acessórios. Então, a gente tem aqui a divisão do esqueleto, novamente. A gente tem o esqueleto axial, o amarelinho. Essa partezinha aqui azul são as cartilagens do corpo, tá? E a parte roxinha, o esqueleto apendicular. Terminamos essa parte por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.